Bom, pessoal, continuando nossa leitura, o nosso curso de leitura, vamos para a nossa aula 2, começando do capítulo 21, o Almocreve, né? O Almocreve eu coloquei até aqui, entre parênteses, é um tropeiro, é aquele cara que anda com animais de carga, né? Tem 4, 5, 6, 7, 8, 10 animais de carga, e jumentos, mulas, e são chamados de almocreves. Então, o capítulo 21, o Almocreve, né? É bom lembrar do que a gente viu no outro material, lá na aula primeira, né? Mas a hora que vocês quiserem, isso vai estar gravado, vai estar à disposição de vocês, para contextualizar, né? Para a gente poder continuar, certo? Então, o Almocreve, capítulo 21, Brás Cubas sofre um acidente quando o jumento no qual ele vai começa a dar saltos, né? Ele vai num jumento, e é socorrido por um Almocreve, esse cara que lida com animais. Agradecido, ele pensa em lhe dar 3 das 5 moedas de ouro que tem. Rapidamente, muda de ideia, acha que é muito. Não bastariam 2? Uma. Olha as roupas do homem, vê que é muito pobre e acaba lhe dando um cruzado de prata. Depois, ainda se arrepende. Acha que bastariam uns vinténs de cobre. A avareza humana é mostrada claramente nesse capítulo. Então, como eu digo a vocês, essa obra, ao mesmo tempo que ela vai contando a história, ela vai falando de nossas, como diz o próprio Machado, através de Brás Cubas, as nossas misérias, né? As misérias humanas, o egoísmo, né? Essa coisa de querer o interesse próprio. E aí, no caso, você vê, o cara socorre ele, né? Poderia ter tido um acidente pior, e ele, na hora, né, que o cara socorre, pensa em dar 3 moedas de ouro, mas depois pensa, não, para que 3? Basta 2. Aí depois olha para o cara, vê que a roupa, vê que ele é humilde, pobre, né? Ah, então eu vou dar só um cruzado de prata. E depois ainda se arrepende. Rapaz, não era para eu ter dado um cruzado de prata, bastava uns vinténs de cobre. Então, a questão do ser humano, quanto mais ele tem, menos ele pensa na miséria do outro, né? Mais ele é usurário, né? Ele é avaro, ele quer reter para si. Vocês podem ver exemplo disso em muita gente rica que acumula dinheiro, acumula dinheiro, acumula dinheiro, e no final das contas o dinheiro fica e os herdeiros brigam e se matam e se xingam. Bom, então esse capítulo 21, o Almocreve, é exatamente para ele estar contando uma história, mas na verdade ele quer chamar nossa atenção para como funciona o ser humano, né? Em uma visão bem realista, o jogo de interesses, o darwinismo social, o mais forte se impondo sobre o mais fraco, e por aí vai. Capítulo 22 volta ao rio, né? Então, vamos ver esse daqui agora, capítulo 22. Lembrem que o nosso herói, entre aspas, né? Porque é bom vocês lembrarem que nas obras realistas não há heróis. As obras românticas é que tem o herói, aquele que é bom o tempo todo, que defende os mais fracos. As obras realistas, não. As obras realistas, cada um procura ser mais forte para se dar bem. É o caso de Brás Cubas, né? Então ele volta ao Rio. Ele lembra que ele está estudando na Europa, né? E a mãe está muito doente. Vejam aí na abertura, a mãe de Brás Cubas está à morte e ele volta rapidamente ao Rio. O capítulo é encerrado com mais uma reflexão metalinguística. Isso acontece muito na obra de Machado de Assis. O que é metalinguagem? Sempre recordem. Quando eu estou escrevendo uma obra e dentro da própria obra eu estou discutindo a feitura daquela obra. Ou seja, eu estou escrevendo um livro e discutindo dentro do próprio livro como é que eu escrevo, como é que eu estou escrevendo este livro. Isso é metalinguagem. Isso é muito importante vocês lembrarem, porque é comum em exames, concursos, Enem, eles fazerem esse tipo de abordagem, né? Colocar um fragmento onde a metalinguagem é explícita e para ver se vocês identificam. Então vamos ver aqui. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi às súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta. Se não vieres depressa, acharás tua mãe morta.
Esta última palavra foi para mim um golpe. Eu amava minha mãe. Tinha ainda diante dos olhos as circunstâncias da última bênção que ela me dera a bordo do navio. Lembra que o pai dele botou ele no navio à força para estudar na Europa para ver se livrava ele de Marcela, né? Que Marcela estava sugando todo o dinheiro que o pai entregava a ele e acabou ele se endividando na praça para dar presentes a Marcela. Então o pai botou no navio e ele disse que lembra dela dando a bênção quando ele já estava no navio para ir embora para a Europa. E ela disse, nessa hora, quando ele foi embora para a Europa, né? Já faz tempo, ele já terminou o bacharelado de Direito, né? E ela diz, meu triste filho, nunca mais te verei. Soluçava a pobre senhora apertando meu peito. A mãe se despedindo dele, chorando. E essas palavras ressoavam-me agora como uma profecia realizada. Ela está muito doente, né? E ele pensa, puxa vida, se eu não correr vai terminar o que ela disse acontecendo. Mas não alonguemos este capítulo. Às vezes, esqueço-me a escrever e a pena vai comendo papel, um grave prejuízo meu que sou autor. Pronto, aqui é a metalinguagem pura. Ó. Não alonguemos este capítulo. Ele está escrevendo um capítulo e discutindo o próprio capítulo dentro do capítulo. Metalinguagem. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões. E nós não somos um público em fólio, mas em 12. Em fólio que é um texto maior. Ele vai dizer, nós não somos um público que seja dado a textos maiores. Nós gostamos de textos curtos. Pouco texto, larga margem, né? Ó, muita margem, pouca letra. Tipo elegante, corte dourado, vinheta, principalmente vinheta, enfeite, decoração na página. É como se ele dissesse, né? O brasileiro ele gosta de enfeite, de decoração. Ele não gosta muito do conteúdo mesmo da coisa, não. Não alonguemos o capítulo. Aí, como ele disse, eu vou encurtar o capítulo, porque o leitor brasileiro não gosta mesmo de ler coisa com profundidade, então eu vou logo fazer ele curto. Então, ele está falando na questão da mãe dele, que está muito doente, ele está em Portugal, e o pai diz, vem logo, senão você não vai ver sua mãe viva. Capítulo 22. Capítulo 23, olha o título, triste, mas curto. O capítulo, né? E aí esse capítulo vai falar da morte de Brás Cubas. Ela chegou a ver o filho ainda. Né? Ele chegou a tempo dela ainda estar viva, mas ela vai morrer. E aí esse pedaço que eu cortei é exatamente o momento que a mãe vê o filho. Meu filho, a dor suspendeu por um pouco as tenazes são garras, né? Um sorriso alumiou o rosto da enferma, vendo o filho, né? Fazia tempo que não via. Sobre o qual a morte batia a asa eterna. Então ele percebe que ela está para morrer mesmo. Era menos o rosto do que uma caveira. Ela está muito magra. A beleza passara como um dia brilhante. Restavam os ossos, que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la. Havia 8 ou 9 anos que nós não nos víamos. Fazia 8, 9 anos que ele estava em Portugal. Estudando, vida boa, o pai pagando tudo, né? E voltou agora porque a mãe está morrendo. E a encontra completamente definhada, né? Magra, cadavérica, morrendo. Ajoelhada ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço. E nós temíamos avisá-la do fim. Ou seja, ele não quer chorar para ela não entender que está morrendo. Ele não quer dizer, a senhora está morrendo mesmo. Então ele não quer chorar por isso. Mas ele diz, vão temor. Ele diz, mas é em vão esse medo. Ela sabia que estava prestes a acabar. Disse-mo, verificamos-lo na seguinte manhã. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Esse duelo do ser e do não ser. Veja a reflexão sobre a existência humana, né? A efêmera, a rápida existência de todos nós. O duelo entre o ser e o não ser. Existir ou não existir mais. A morte em ação. Dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico. A morte de uma pessoa amada.
Essa foi a primeira vez que a pude encarar. Triste capítulo. Passemos a outro, mais alegre. Então, capítulo curto, ele vê a mãe morrendo, sofrendo muito, e apesar dele estar contando a história, ele quer que a gente perceba que esse é o destino que nós vamos cruzar mais dia menos dia. Mais dia menos dia, ou você vai morrer, ou vai ver alguém que você ama morrendo ou morto. É a tragédia humana, né? O realismo, as escolas realistas, elas têm essa visão muito trágica da existência humana, e essa tragicidade é maior devido ao fato deles não terem a fé no transcendental, na vida após a morte. Porque quando você tem algum tipo de fé em algum tipo de existência após a morte, isso serve de bálsamo, de consolo. No caso dos realistas, né, muito ligados à ciência, à objetividade, à materialidade da vida, eles não têm esse lenitivo. Portanto, é apenas a tragédia humana que eles querem mostrar nua e crua, né? Sem expectativa, sem esperança. Capítulo 24, curto, mas alegre. Né? Vejam que o anterior é triste, mas curto. E o 24 é curto também, mas é alegre. Vamos ver que alegria é essa, né? Brás Cubas fala de sua mediocridade e afirma que o bom de ser defunto é que se pode ser franco. Lembre que ele já morreu. Então vamos lá. Talvez espante ao leitor a franqueza com que ele expõe e realça a minha mediocridade. Ele diz com todas as letras: eu era um estudante péssimo, eu não sei nem como é que me deram um diploma, porque eu não domino nada do que eu estudei, não sei nada. Ele diz: o leitor pode ficar dizendo, mas rapaz, ele diz mesmo tudo mesmo sobre ele. Talvez ele admire essa minha franqueza. Eu advirto que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que para você encontrar franqueza, sinceridade na vida é difícil. As pessoas são cheias de máscaras. As pessoas são cheias de subterfúgios, de ocultamentos, de omissões. Mas o defunto não. O defunto é franco. Mas está implícito aí que ele acha muito difícil você encontrar franqueza entre os vivos. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. Veja o que ele está dizendo, né? Na vida, durante a vida, a gente tem que estar escondendo nossos defeitos, nossas falhas. Mas depois que a gente morre, já nós não temos vizinhos, não temos mais amigos, a gente está morto. Nem inimigo, nem conhecido, nem estranho. Não tem plateia, então a gente pode dizer toda a verdade. Né? Então, a alegria dele nesse capítulo curto é a alegria dele poder dizer tudo sem medo de ser punido, já que na vida você é punido por aquilo que você faz, por aquilo que você diz. Né? Vamos para o capítulo 25. Na Tijuca, né? Após a morte da mãe, isso é um comentário do capítulo, né? Brás Cubas vai morar numa velha casa de propriedade da família. Cotrim, o cunhado, insiste para que vá morar com eles, mas ele não aceita. Descobre-se hipocondríaco, né? Uma pessoa que tem mania de doença, de tomar medicamento. É daí que ele vai ter a ideia de fazer o emplasto. Lembra aquele medicamento que ele queria fazer para curar essa sensação mental de doença? Então, nesse capítulo 25, né, ele vai para uma casa de propriedade da família. A família dele é uma família bem de vida, tem várias casas, inclusive uma casa no bairro da Tijuca. E ele, apesar do cunhado dizer, não, vai morar com a gente, ele, não, quero morar no meu canto, e vai lá para o canto dele, certo? Lá na Tijuca, bairro do Rio de Janeiro. Dona Eusébia vai morar perto de Brás Cubas. Eu vou lembrar a vocês quem é Dona Eusébia. Dona Eusébia é aquela mulher que eu contei na primeira parte do nosso estudo, da nossa leitura, que ele é guri, ele quer comer os doces lá na comemoração pela derrota de Napoleão, e o Vilaça, que está lá discursando, não termina o discurso, e só pode começar a comer quando ele terminar o discurso. Ele fica com raiva do Vilaça, e aí ele flagra o Vilaça dando um beijo escondido em Dona Eusébia, sendo o Vilaça um homem casado. Então ele é um guri, lembra que ele mesmo disse que ele era conhecido como um menino diabo,
Ele corre para o salão cheio de gente para gritar lá no meio do salão: Vilaça está dando beijo na dona Eusébia. É um escândalo, né? E essa dona Eusébia, ele agora já é um homem, já é adulto, vai morar perto dele. Vamos ver como é que isso vai acontecer. O moleque Prudêncio, Prudêncio é aquele escravo, aquele menino que foi dado a ele de presente, escravo desde criança, que ele fazia de cavalo. E agora já é um rapazote. Mas desde pequeno ele é propriedade do Brás Cubas. Né? Os negros eram vendidos como fossem animais. Então, o Prudêncio, o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Ou seja, bem pertinho da casa que ele tinha do pai na Tijuca, né? E ele pergunta, quem? O escravo, o Prudêncio, responde, Nhonhô, talvez não se lembre mais de Dona Eusébia. E ele responde, lembra-me, é ela? E o escravo diz, ela e a filha vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo, Brás Cubas diz, o episódio de 1814. Ele lembra que quando guri ele fez esse escândalo lá com Dona Eusébia. Ó. Lembrou. E senti-me vexado, né? Ficou assim, e agora, quando ela me encontrar, né? Mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor. Antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente do nascimento de uma menina. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, eu disse aquilo lá e foi um escândalo, mas depois todo mundo ficou sabendo que o Vilaça tinha um caso com ela mesmo. Até dizem que nasceu uma menina, uma filha da Eusébia, com o Vilaça. Meu tio João mandou-me dizer depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a Dona Eusébia, coisa que deu muito que falar em todo o bairro. Por que, que o Vilaça morreu e deixou dinheiro para Dona Eusébia? Porque a filha, né? Porque tem uma filha dele, da Dona Eusébia. E aí o escravo diz, né? Nhonhô, não vai visitar assim a Dona Eusébia? Perguntou-me Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora, da mãe de Brás Cubas, né? Que era a senhora do Prudêncio. O senhor não vai visitar ela, não? Ela quem vestiu a roupa da sua mãe quando morreu. Aí o Brás Cubas diz, né? Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio, esse derradeiro favor. A ponderação do moleque, do Prudêncio, né? Era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-lo imediatamente e descer. Né? A Tijuca é um bairro alto. Eu vou visitar a Dona Eusébia e depois eu desço lá para as outras casas, para onde o pai mora. O pai morava embaixo. E ele disse, eu vou visitá-la. Afinal de contas, ela cuidou da minha mãe até na hora da morte, né? Então, vou fazer essa cortesia. Ok, capítulo 26. O autor hesita, né? Ele, meio em dúvida, né? Brás Cubas recebe a visita do pai. O pai sobe para a Tijuca, vai visitar o filho. Quem está planejando duas coisas para ele? O pai está planejando duas coisas para Brás Cubas. Um lugar como deputado e um casamento. Brás alega não entender de política e não pensar em casamento. O pai insiste e fala o nome de sua futura noiva. Vigília. Vamos lá, vamos ligar as pontas. Vigília, futura noiva dele, o pai quer que ele case com Vigília. É aquela mesma senhora que vai estar lá no leito de morte dele. Quando ele está morrendo, ela chega muito triste e tudo mais. E agora ele está voltando no tempo para contar como é que Vigília apareceu na vida dele, né? E ela apareceu através de um desejo do pai de que ele casasse com ela. Por que, que o pai quer que ele case com ela? Não é porque ela é bonita, porque é nada disso, não. O pai quer porque ela é filha de um comendador. Ela é filha de uma autoridade do Império Brasileiro. Então, como vocês sabem, as famílias ricas procuram casar os filhos com as famílias ricas, né? Que é para a riqueza ficar concentrada. E por isso que o pai de Brás Cubas quer que ele case com Vigília e quer que ele seja deputado. Então é aquela velha história, o desejo da política, de se dar bem na política, de se dar bem no casamento, né? Esse jogo de interesses que para os realistas, como Machado de Assis, ocorre o tempo todo na nossa vida. O tempo todo nós estamos cercados por esse jogo brutal de interesse. Né? Não é amor, é interesse. Vamos lá. Ele vai falar disso nesse capítulo. Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz. O pai chega para visitá-lo. Isso não é vida.
Era meu pai que chegava com 2 propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim, depois estendeu minha mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Está falando da morte da mãe. Meu filho, não fique por aí jogado, não. É a vontade de Deus, falando da mãe que morreu. E ele diz, já me conformei. Foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. É a tradição que hoje desapareceu, né? Praticamente não existe mais, de você pedir a bênção ao pai, a bênção à mãe e beijar a mão do pai e da mãe. Ele beija a mão do pai. Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim, lançou os olhos ao papel. Vigílio, exclamou, és tu, meu rapaz. A tua noiva chama-se justamente Vigília. O que é que ele viu? Ele viu um papel onde Brás Cubas estava escrevendo um poema de Vigílio, o grande poeta latino, e ele olhou o nome Vigília e disse, Vigília és tu, meu filho, e tua noiva se chama Vigília. Que ele quer que ele seja noivo dela, né? Vamos avançar então. O capítulo 27 é para apresentar-nos Vigília. Por isso que o nome do capítulo, o título do capítulo é Vigília, né? Então, neste capítulo é narrado o reencontro de Brás com Vigília, mesmo que assistiu seus últimos momentos de vida. Então, a gente só encontrou Vigília lá e agora ele vai conhecê-la jovem, né, para ser noiva dele. Vigília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois, a mesma, era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, vejam. Quando ele vai noivar com a Vigília, quando o pai quer, né, que ele noive com a Vigília, ela tem 15 ou 16 anos. Quando ele morreu lá, ela já tinha 44. Vejam que é um recuo no tempo. Não digo, ele falando da Vigília, não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo. Ele quer dizer, não vou dizer a vocês que ela era a mais linda do lugar. Não, não digo isso, porque isso não é um romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às saras e espinhas. Ele está dizendo, fazendo uma crítica ao romance romântico, né? Romance romântico, as mulheres sempre são as mais lindas, Aurélia, Lucila, todas divas, todas são lindas, mais lindas, mais lindas. Ele vai dizer, não, isso aqui não é um romance romântico, né? Aqui eu não vou enfeitar, não, a realidade, não. Ela não é feia, mas também não é a mais linda do seu tempo. Era isto Vigília. E era clara, né? Muito clara, branca, né? As mulheres brancas é que eram procuradas, né? E admiradas. Faceira, quer dizer, rápida, elegante no caminhar. Ignorante, veja, era bonita, elegante, mas ignorante. Pueril, quer dizer, infantil. Pueril, infantil. Uma menina de 15, 16 anos, muito bobinha, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Religiosidade, né? Devoção ou talvez medo. Creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me leis, ó, vai conversar com o leitor de novo. Se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me leis, Vigília amada, porque veja que ele morre primeiro. E ele pensa que Vigília vai ler o livro que ele escreveu. Não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi. Creio que era tão sincera então, quando eu conheci ela, quanto agora, quando estou escrevendo o livro. A morte não me tornou rabugento nem injusto. Capítulo 27, falando de Vigília como ela é. Capítulo 28, contanto que. Contanto que é o quê? Vamos ver? Em que o pai fala da futura noiva de Brás Cubas, né? O projeto do pai, são 2 projetos. Quer que ele seja deputado e que ele case com Vigília. E aí o pai diz, um anjo, meu pateta, o filho, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue, uns olhos, filha do Dutra. E ele pergunta, que Dutra? O conselheiro Dutra. Não conheces? Uma influência política. Vamos lá. Aceitas? Tá vendo o jogo de interesse?
Ela é filha do conselheiro Dutra. Então, o realismo ele vai passar a ideia de que todo esse jogo do amor entre o homem e a mulher, na realidade, ele é uma capa para um jogo de interesses que há por trás. Né? Uma visão bem pessimista da natureza humana. Aí ele, você aceita? E aí o Brás Cuba diz, contanto que... Interrompi eu, imitando-lhe a voz. Ah, brejeiro, contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste. É porque ele está lá na casa da Tijuca sozinho. Não gastei dinheiro, cuidados, empenhos para não te ver brilhar como deves, e te convém, e a todos nós. É preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar a vida nova, começava sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Braz. Foge do que é pequeno, do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos, e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição e os teus meios. Bom, aqui ele está dizendo ao filho, olha, meu filho, fica aqui jogado não. Eu gastei dinheiro para você ir para a Europa estudar, eu quero que você brilhe na sociedade. Eu quero ver as pessoas falando do meu filho com orgulho, e eu me orgulhando também. Saia da obscuridade, seja famoso, né? É o jogo de destacar-se socialmente. O pai está conversando com ele sobre isso. Capítulo 29, a visita, né? A visita qual? A visita da dona Eusébia. O pai foi lá falar dessa coisa, que quer que ele seja deputado, que ele case com Vigília, mas desce, né? Volta, vai lá para o Rio de Janeiro e o Brás Cubas fica na Tijuca. E aí ele vai fazer a visita a dona Eusébia. Então, o capítulo 29 é exatamente a visita. Braz aceita a proposta do pai e aceita a vigília à Câmara dos Deputados. Né? Ele concordou com o pai, e depois ia lá para resolver isso. Resolve visitar a dona Eusébia e eis que chega a sua filha. Vamos lá. E aí ele diz, vencera meu pai, dispus-me a aceitar o diploma e o casamento. Vigília e a Câmara dos Deputados. As duas vigílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os. Meu pai deu-me 2 fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele, enfim, reconhecia. E aí o pai diz a ele, desces comigo? E ele responde, desço amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita à dona Eusébia. Aí ele vai, né? Vai lá visitar a dona Eusébia, o pai vai embora, e aí ele está lá com a dona Eusébia, eu botei o quadrinho para vocês observarem esse momento, ali está o desenho, né, do moleque Prudêncio, do escravo, e ele chega para encontrar a dona Eusébia. E aí ele ouça um ranger de porta, um farfalhar de saias. Farfalhar é um barulho, porque lembra que as mulheres daquela época usavam vestidos longos, né? Que quando andavam, aquelas sedas, aqueles tecidos, né? Roçavam. E ele escuta esse barulho. E ele escuta essas palavras: mamãe, mamãe. E era a filha de Dona Eusébia. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Capítulo 30, a flor da moita, que é a filha de Dona Eusébia, que apareceu. Uma mocinha morena que se deteve à porta alguns instantes ao ver gente estranha. Né? Ela tem vergonha, né? Silêncio curto e constrangido. Dona Eusébia quebrou, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimento o doutor Brás Cubas, filho do senhor Cubas. Veio da Europa. Ó, a mãe já vai mostrando que aquele ali é um bom partido. O jogo de interesse acontece o tempo todo nas obras realistas, né? Então ela já faz uma propaganda. Ó, ele é filho do senhor Cubas, ele estudou da Europa. E mostra a filha. Capítulo 31, a borboleta preta. Vamos ver o que é isso. No capítulo anterior, no 30, né, ele fala lá que a borboleta preta, que era uma ideia na cabeça dele. No capítulo anterior, aparece uma borboleta preta mesmo no ambiente, né? E vamos ver o que aconteceu. No capítulo anterior apareceu uma borboleta preta que causou medo em Dona Eusébia e em sua filha. Há toda essa coisa de superstição em relação às coisas pretas. E Brás Cubas ri do medo das mulheres, né? Porque se fosse uma borboleta colorida, mas quando eles viram que era aquela coisa preta, parecendo um morcego, elas têm medo, né? E tem medo não só da borboleta preta, como do presságio, do que aquilo pode indicar, entenderam? Então, há toda essa coisa de superstição em relação às coisas pretas. E Brás Cubas ri do medo das mulheres. No outro dia, porém, ele vai embora, a borboleta preta também vai embora. Agora, no outro dia, porém, aparece em seu quarto
Ele riu do medo das mulheres, quando vira a borboleta preta. Mas olha que coincidência, no outro dia, no quarto dele, aparece uma borboleta preta e ele mata. O motivo principal é a superstição guardada desde a infância, ou seja, ele achou superstição das mulheres, mas ele, quando aconteceu com ele, ele matou. Por isso ele diz, né? Também, quem manda ela ser preta? Se fosse azul, não teria morrido. É aquela coisa da superstição. As pessoas têm isso também em relação ao gato. Por exemplo, se o gato é preto, então isso pode ser um sinal ruim. Está falando das superstições do ser humano, como nós temos tantas e tantas e tantas. Aí uns têm mais superstição do que outros, né? Capítulo 32, Coxa de Nascença, ele vai falar da filha de Dona Eusébia. Dona Eusébia convida Brás Cuba para jantar em sua casa. A Dona Eusébia está doida que Brás Cubas se interessa pela filha, afinal de contas, Brás Cubas é um bom partido, né? E ele descobre que Eugênia, apesar de bela, é coxa de uma perna. Entretanto, não desanima da conquista. Ele vê, ela é bonita, mas ela anda puxando de uma perna, né? Defeito de nascença. Então ele continua. Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco. Tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se, a filha respondeu sem titubear. Não, senhor, sou coxa de nascença. Ela admite, ela não esconde, né, a Eugênia. Eu, de soslaio, né, pelo canto dos olhos, prescrutava os olhos de Eugênia. Ele olhou para ela pelos cantos dos olhos quando ela disse, palavra que o olhar de Eugênia não era coxo. O olhar dela era bonito, mas direito, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que 2 ou 3 vezes baixaram, né, ela baixa o olhar, um pouco turvados, mas 2 ou 3 vezes somente. Em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade, nem biocos. Aí eu botei para vocês o que é biocos, né? Uma palavra que a gente praticamente não usa mais hoje, mas que é uma palavra da língua portuguesa que significa acanhamento. Sem acanhamento, sem vergonha. Né? Ela teve um pouco de vergonha, mas depois, a maior parte do tempo, ela olha nos olhos dele e encara, certo? Capítulo 33. Bem-aventurados os que descem, os que não descem. Né? Ele faz uma paródia da Bíblia, né? Aquelas bem-aventuranças lá de Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres, humildes de espírito. Aí ele faz uma paródia, né? Uma desconstrução. Bem-aventurados que não descem. Que não descem como? Lembra que ele mora na Tijuca, a Tijuca é no alto. Ele, para ir para onde o pai dele está, é embaixo, ele tem que descer. E o pai dele disse que ele descesse para ver vigília e para ser deputado. Porém, ele fica, né? Porque ele está interessado na Eugênia. E aí ele bota o título que é Bem-aventurados que não descem. Alguma coisa vai ganhar. Vamos lá. O pior é que era a coxa. Ele só não gosta disso, dessa parte. Dela ser coxa. Uns olhos tão lustros, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é, às vezes, um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita? Né? Então, por que uma menina bonita dessa é coxa? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudir-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Aqui é uma metáfora, né? Ele lembra que tinha uma borboleta preta de verdade que ele matou, por causa da superstição, e agora está no juízo dele uma ideia meio escura. E aí, eu fico com o Eugênio ou não? Ela é bonita, mas é coxa. E eu fico ou não? Então, aí ele sacode essa ideia da cabeça, né? Que ele disse que essa outra borboleta preta que estava no meu cérebro. Joguei pela janela, certo? Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo a família a chamar-me, né? Lá embaixo, lá onde o pai mora. E a noiva, e o parlamento. E eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus manca. Ele está achando ela linda, ela é coxa, mas é linda, e ele está lá, e nada de descer. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava minha alma em flor.
ela também está gostando do Brás Cubas. E ela diz, o senhor desce amanhã? Disse-me ela, né, no sábado. Eu perguntou se... E ele disse, pretendo. E ela responde, não desça. Não desci. Atendeu o que ela pediu, né? Quando ela diz não desça, é como se ela estivesse prometendo alguma coisa a ele. E ele não desce. E acrescentei um versículo ao Evangelho. Bem-aventurados que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Está vendo que é uma paródia do Evangelho, né? Que ele está fazendo uma desconstrução. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia. Não desceu, ganhou o presente da Eugênia. O primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida, né? Como ela pediu que ele não descesse e agora ela dá o presente a ele, que é um beijo. Pobre Eugênia, se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião, tu trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos em 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue e à tua origem. Gente, percebe o que é que está aqui agora? Lembra que eu falei para vocês do determinismo, o homem é um produto do meio do tempo da raça? A coitada da Eugênia está vendo ele como esposa, ela está louca por ele, está apaixonada por ele. E ele olha para ela e lembra da mãe que beijava um homem casado lá em 1814 e ele diz, tu não vai negar teu sangue não, a tua origem. Tu vai ser do mesmo jeito. Então ele não vai querer a Eugênia porque ele acha que filho de peixe, peixinho é, entenderam? Então, essas ideias do determinismo, elas vão estar dentro das obras realistas e naturalistas. O leitor desavisado, muitas vezes ele lê e não percebe, mas isso aí é determinismo puro. Então ele quer punir a Eugênia por ela ser filha de Dona Eusébia, que teve um caso com um homem casado. Então ele acha que a Eugênia, sendo filha de quem é, também vai fazer do mesmo jeito. E a coitada na maior inocência, né? Capítulo 34, há uma alma sensível, né? O capítulo inicia com a estratégia machadiana de conversar com o leitor, né? Ele tem esse hábito, a quem chama de alma sensível, a quem está lendo ele. Aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível que está, de certo, um tanto agastada com o capítulo anterior. Começa a tremer pela sorte de Eugênia. E talvez, sim, talvez, lá no fundo de si mesmo me chame de cínico. Ou seja, ele vai dizer, talvez você que esteja me lendo, sendo uma alma sensível, fique pensando que cabra covarde, beijando a menina sem querer a menina, né? Ele mesmo diz. Talvez aí tenha almas sensíveis que estejam pensando isso, né? Capítulo 35, o caminho de Damasco. Bom, gente, o caminho de Damasco novamente é uma intertextualidade com a Bíblia. O caminho de Damasco é o caminho que Paulo, né, Paulo de Tarso, quando ele vai cair do cavalo e vai ficar cego e vai ter um encontro com Deus, né? Ele era Saulo e agora passa a ser Paulo, o apóstolo Paulo. Então ele vai fazer uma intertextualidade, né, com a Bíblia. Por isso que é bom você ter um conhecimento amplo para você poder entender melhor as histórias que você está lendo, né? Brás Cubas decide deixar Eugênia. Pronto, ele já tinha decidido 2 motivos para ele deixar. Primeiro, que ela era coxa. E segundo, que era filha de Dona Eusébia, que teve caso com homem casado. Ora, aconteceu que 8 dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz misteriosa que me sussurrou as palavras da Escritura. Levanta-te e entra na cidade. Está vendo que é a relação com Paulo lá em Caminho de Damasco? Essa voz saía de mim mesmo e tinha 2 origens. A piedade, que me desarmava ante a candura da pequena, ele está com pena dela. E a coitada está na maior inocência, louca por ele. E o terror, o medo de vir a amar deveras e desposá-la. Ó, ele tem pena dela e tem medo de casar com ela. Por quê? Porque ela é coxa. Porque ela é manca, ó, uma mulher coxa. Quanto a este motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou e me disse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar que na seguinte manhã eu viria para baixo. Né? Então ele diz, está com ela e diz, eu vou descer amanhã. E aí ela percebe, né? Ela percebe. E ela diz, adeus.
Ela sabe que, ela sente que ele não vai voltar mais para ela. Adeus, suspirou ela, estendendo minha mão com simplicidade. Faz bem. Como se ele dissesse, você está certo de não me querer. E como eu nada dissesse, continuou. Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ó, como ela percebe. Você não vai querer se expor ao ridículo de casar com uma mulher coxa. E ela está sofrendo. Ia dizer-lhe que não. E ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Ela se retira, escondendo o choro, né, muito triste, porque ela percebe que ele está com vergonha, porque ela é coxa. Desci da Tijuca, né, ele vai descer para a cidade, na manhã seguinte. Um pouco amargurado, outro pouco satisfeito. Ó. Um pouco triste pelo que ela viu a menina sofrendo, mas também satisfeito. Vinha dizendo a mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira política, que a Constituição, que a minha noiva, que o meu cavalo, e vinha se justificando pela crocodilagem que ele fez com a menina, como a maioria de nós faz nesses momentos, né? Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste, no que ele está falando de botas aqui, é porque eu dou uns espaçozinhos, porque se for ler todo o livro a gente demora demais, né? Eu vou pegando as partes principais. Foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. Aqui ele está falando da morte. Ele está dizendo, Eugênia, você seguiu sua vida triste, sua vida meio abandonada, né? Até que você veio para essa outra margem, até que você morreu. E ele, vejam, ele vai saber disso, que ela morreu antes, né? Porque quando ele está contando esse encontro dele com o Eugênio, ele é jovem. Mas lembrem que é um defunto que está contando para nós. É um cara que já tinha 64 anos quando morreu. Né? O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um compasso de menos fizesse patear a tragédia humana. Ele agora está falando da nossa existência. Diz, olha aí, a menina tão singela, nasceu com defeito físico, ninguém casou com ela, morreu, filha de um relacionamento ilícito, ou seja, uma filha bastarda. Não seria melhor que não tivesse nascido? É essa a reflexão que ele está fazendo. A tragédia humana já não é tão grande, para que mais esta menina? É a reflexão que ele faz sobre Eugênia. E aí abandona a coitada na sua história. Né? Capítulo 36, a propósito de botas. Enquanto essa ideia me trabalhava no famoso trapézio, né, na mente, né, lançava eu os olhos para a Tijuca, lá para a casa dele, lá em cima, e via a Aleijadinha, a Eugênia que eles chamam, a Aleijadinha, perder-se no horizonte do pretérito, do passado. Né, vai esquecendo. E sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou o lascivo. 4 ou 5 dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incorrigível momento de gozo que sucede a uma dor pungente e a uma preocupação incômoda. Ou seja, ele vai dizer, olha, a Eugênia eu fiquei triste, porque fiquei um pouco com pena dela, mas é como uma bota que a gente tira e o pé sente os alívios, né? Aquele pé fora daquela bota quente. Pronto, e a vida segue. É apenas mais um Marte na caminhada. Capítulo 37, enfim. Bom, agora ele vai conhecer a noiva dele, a Vigília, né? Enfim, eis aqui Vigília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, pai da Vigília, né? Perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste, o pai diz, né? Há tempos, conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará. Né? Deputado não era eleito por voto, não, gente, era indicação. E o conselheiro Dutra pode ajudar ao filho ao Brás Cuba a ser deputado. Né? Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha, o pai está dizendo isso a ele, que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara. É a filha dele. Imaginei que se casasses com ela, mais depressa serias deputado. Lógico, né? Olha o jogo de interesse.
Se você é genro do conselheiro, é mais fácil ele facilitar o caminho para deputado para um genro do que não sendo genro dele, né? Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem. Risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que minha candidatura era legítima. Convinha, porém, esperar alguns meses. E logo me apresentou a mulher. O conselheiro Dutra o apresenta à sua esposa, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu em nada o panegírico do meu pai, o que o pai tinha dito dela, né? Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 27. Ele conversando com quem está lendo. Veja lá no capítulo 27 que eu digo como é que ela era. Eu que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela, que não sei se as tinha, se ela tinha ideias, né? Não me fitou de modo diferente. E o nosso olhar, primeiro, foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês estávamos íntimos. Então, um mês eles já estão namorando, né? Então, capítulo 38, a quarta edição, certo? Vamos ver aqui. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher cujo rosto amarelo e bexiguento, o reencontro com Marcela, não se destacava logo à primeira vista. Mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita e não pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais grandes e muitos faziam saliências e escamas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa. Quanto ao cabelo, estava... Aqui, gente, é o seguinte, eu vou simplificar para vocês. Marcela, que ele lá, molecão, o pai teve que mandar para a Europa, porque ela ficava só comendo o dinheiro dele, ela era muito bonita, era muito bela, mas aí ele vai embora para a Europa e isso já faz o quê? 10, 11, 12 anos. E aí ele um dia para numa birosca lá, e quando ele entra, ele vê atrás do balcão essa mulher com o rosto cheio de bexiga, já envelhecida e tudo mais, né? E aí ele vai descobrir que é Marcela. E é uma forma dele mostrar para nós que a juventude, que a beleza são efêmeras, passam, vem a velhice, vem tudo mais. E aconteceu com Marcela. A Marcela, que era belíssima, que todos os homens cobiçavam, agora está, coitada, ali atrás de um balcão de uma biroscazinha lá, né? E ele diz aqui, ó, não a conheci logo. Era difícil. Ela, porém, conheceu-me apenas lhe dirigir a palavra. Ela conheceu na hora. Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra, meio doce, meio triste. Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade, que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo minha mão. Ela teve um pouco de vergonha, né? Porque estava toda derrubada, né? E ele, abismado de como ela envelheceu, de como ela está com a pele estragada, deu-me uma cadeira e com o balcão entre ela e ele, de permeio, né? Falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter. Ela vai dar uma de apelar para a piedade dele. Olha, eu chorei muito depois que você partiu. Tudo onda. O negócio dela era dinheiro. As saudades, os desastres, a bexiga que ela teve, né? Que marcou todo o corpo dela e o rosto, né? Ela vendera tudo, né? Ela sempre lidava com homens ricos, né? Mas acabou perdendo tudo, vendera tudo, quase tudo. Um homem que ela amara outrora, ele morreu nos braços, deixaram aquela loja, essa lojinha de vender bijuteria, né? A loja de bijuteria. Mas para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja. Quer dizer, pouca gente comprava, pouca coisa vendia, né? E em seguida ela me pediu que eu contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizê-la. Não era longa, nem interessante. Então ele não está afim, ele está afim de ir embora. Assim como ele descartou a Eugênia, porque era manca, ele agora está descartando aquela que foi o primeiro amor da vida dele, porque ela está velha, porque ela está com a pele toda. É o descarte dos seres humanos, né? E o realismo, ele vai fazer isso muitas vezes, né? Capítulo 39 é só falando que ela tem um vizinho que tem uma filha, que Marcela gosta muito dessa filha, da Maricota, né?
É uma forma dela já que os homens não a querem mais, então ela tenta extravasar a carência e o afeto na menina, na Maricota. No capítulo 40, eles, na sege, na carruagem, né, ele se despede de Marcela. Disse a Marcela que voltaria noutra ocasião e saía a passo largo, ó, correndo, rápido, né, ele está a fim de ir embora. Disse que ia voltar, não volta mais nunca. Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco, mas era uma espécie de dobre de finados. Fim de, fim de festa. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecera alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu por antecipação o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados. Rimos-nos muito, ó. Marcela já está no esquecimento. Almoçou dando risada, falando em ser deputado, o sol estava brilhante, o dia estava lindo, né? João, e aí a Sege, né, a carruazinha, né, que o cabo vai levando ele, né? Bradei eu ao boleiro, esta Sege anda ou não anda? E aí o escravo, né, na época era o escravo. Ué, Nhonhô, já estamos parados na porta do senhor conselheiro. Vai para casa do conselheiro Dutra para vigília. E Eugênia? E Marcela? Já era descartadas na caminhada da vida, assim como muitos de nós poderemos ser ou não descartados, né? Ok, essa era a nossa aula 2 sobre memórias póstumas de Brás Cubas. Continuaremos em um outro momento essa nossa reflexão. Até lá, então.